Boa tarde. Os motoristas devem ficar atentos às mudanças estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, que entraram em vigor agora no mês de novembro. As novas alterações modificam principalmente valores das multas e dos descontos, aumento da gravidade de algumas infrações e o período de suspensão do direito de dirigir. Infrações como estacionar em vagas reservadas para deficientes e idosos sem a credencial e o uso do celular são consideradas agora condutas gravíssimas. Para falar sobre o assunto, conversamos agora com o superintendente de trânsito de Campina Grande, o advogado e professor do curso de Direito da Facisa, professor Félix Neto. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Tema Jurídico. É um prazer tê-lo aqui conosco. E, de início, eu lhe perguntaria, o senhor acredita que aumentar a multa vai coibir, de fato, essa postura do motorista em insistir nas infrações? Inicialmente, quero agradecer o convite, dizendo que venho duplamente honrado. Primeiro, na condição de professor da casa, professor de uma matéria que envolve também a questão de trânsito, na parte de crimes de trânsito, sou professor dessa matéria, como também venho honrado pelo fato de estar na Superintendência de Trânsito de Campina Grande, e sendo esse um dos pontos que mais chama a atenção, tanto do poder público quanto da sociedade. E a provocação que você faz de início é exatamente o que leva a uma grande discussão sobre diversos temas. E, por exemplo, há pessoas que acreditam que quanto mais dura a pena, menor o crime. Essa mesma ideia pode ser aplicada no âmbito administrativo, como tem sido feito, acreditando que quanto maior a multa, mais as pessoas não irão praticar determinadas infrações. Nem sempre isso é verdade. Essa forma de colocar as coisas taxativas, como se a solução fosse no radicalismo ou no aumento da intensidade de valor, seja da pena ou seja de multa, como se resolvesse os dramas sociais. Nós sabemos que no caso do trânsito é absolutamente necessária a fiscalização. Não basta somente você ter uma multa com valor expressivo, sem ter uma fiscalização adequada para que possa coibir determinadas condutas. Por exemplo, basta fazer uma pergunta para algumas pessoas, e alguém vai ter um exemplo de um amigo, de um conhecido, se todas as pessoas pararam de beber e dirigir porque a multa agora é mais cara. Saltou do valor de R$ 1.900 para R$ 2.900. É certo que inibe algumas pessoas, mas outras estarão a olhar aplicativos, olhar outras formas, se há vigilância, se não há vigilância, se tem blitz, se não tem, como forma, como parâmetro de arriscar na aventura de beber e dirigir. Então, claro que a multa ela é importante ter, mas de forma razoável. Eu entendo que houve um excesso do ponto de vista de fixação de valores. Uma multa já é muito cara, no patamar de R$ 1.900, como era antes do dia 1º de novembro, e agora, depois da Lei 13.281 de 2006, que entra modificando o Código de Trânsito, sobretudo nos valores da multa, certamente a elevação para R$ 2.900 não terá eficácia se não tiver acompanhada de fiscalização, presença de blitz, presença de agentes nas ruas, enfim, fiscalizando as condutas dos infratores. Para o senhor, o efeito de uma fiscalização eletrônica, por exemplo, coibiria mais do que uma possibilidade de vir a receber uma multa? Sem dúvida, os dados estatísticos já mostram. Em Campina Grande, nós implementamos algumas sinalizações eletrônicas, em alguns locais onde o setor estatístico da STTP apontava como um índice de alto nível, de alta intensidade de acidentes. Por exemplo, na Floriano Peixoto, nós localizamos o ponto específico onde mais tinha número de acidentes, que era ali na altura do Meninão, por exemplo. Nós observamos que na Rodrigues Alves com a Siqueira Campos, nós também tínhamos ali um número de acidentes extremamente elevados. Também na Vigário Calixto, ali no cruzamento do Luiza Mota, nós temos o local em Campina Grande, do maior número de acidentes da cidade. Esse dado eu também não imaginava, não sabia. E essa intensidade, esse número de acidentes ocorridos, diminuiu significativamente após a implementação da sinalização eletrônica. Saber ser observado, né, faz com que a pessoa se policie efetivamente. Perfeito. E o dado estatístico já mostra, por exemplo, no mês seguinte,
Navigário Calixto, que era uma das vias mais preocupantes de Campina Grande, reduziu em aproximadamente 77% o número de acidentes. No cruzamento específico do Luiza Mota, nós não tivemos mais acidentes depois da implementação da lombada eletrônica. Doutor Félix, como é que o senhor avalia esse trabalho de fiscalização em conjunto com a educação, efetivamente, para que a gente consiga ter esse comportamento cidadão no trânsito a partir de uma iniciativa própria, né, por consciência, né, exercer uma ética no trânsito, não ser preciso que eu esteja sob a possibilidade de alguém perceber que eu estou fazendo o que não devo, mas efetivamente porque a minha consciência me diz que eu não devo, de fato, agir daquela forma. Perfeito. Um dos viés mais importantes, uma das ferramentas mais importantes, inclusive estimulada pelo próprio Código de Trânsito e por aqueles que trabalham na perspectiva de trânsito, é apostar na consciência, na conscientização das pessoas, dos cidadãos, das pessoas de bem. É possível nós alcançarmos uma grande transformação social a partir da ferramenta educação, que é um dado que tem que estar atrelado às ações de trânsito. Nós temos na STTP, inclusive o prefeito Romero tem orientado bastante no sentido de se ter uma postura muito mais educativa do que punitiva, e nesse parâmetro nós temos um departamento de educação de trânsito na STTP, e aqui nós desenvolvemos uma série de atividades. Iniciamos com o trabalho nas escolas, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. Esse ano nós tivemos o Maio Amarelo, que difundimos uma gama de informação importante no tecido social, demonstrando o número de acidentes, pessoas atropeladas, efeitos causados pela onda de criminalidade no trânsito. Se observar bem, Campina Grande detém hoje uma frota de 159 mil veículos. Uma cidade de 400 mil habitantes tem 159 mil veículos, dado 2015. A gente vai precisar sair da cidade para dar lugar aos veículos. Aos veículos. Ou seja, a gente tá com dado 2015 trabalhando com 159 mil veículos, mais 58 mil motos. Esse é o dado de Campina Grande que tem se enfrentado no trânsito. Então, a educação pode ser essa grande ferramenta, se cada um tiver a certeza do que está desenvolvendo. Outro dia eu via um sujeito com profissional do trânsito, um motorista profissional, subindo uma calçada para tomar mais rápido uma vaga, e no final das contas essa vaga era de um idoso. Então, esse tipo de comportamento, ele tem que ser um comportamento que parta do próprio motorista. Né? Seria interessante uma revisão nesse sentido do plano de educação, não somente através, evidentemente, também da STTP, mas de outros setores, como o DETRAN, e a gente observa que há parcerias significativas com a Polícia Rodoviária Federal, com o DETRAN, com a CPTRAN, com a própria STTP, tentando estimular essa consciência das pessoas no que diz respeito à educação do trânsito. E o senhor falou aí que o cidadão foi ocupar a vaga do idoso. Também muda a categoria agora e muda a multa também para quem faz isso. A nova lei, a 13.281, ela traz uma roupagem de endurecimento, uma perspectiva de um conservadorismo, acreditando que subindo o patamar da multa serão evitadas determinadas posturas, como, por exemplo, estacionar na vaga de idoso, que agora a multa é considerada como uma multa gravíssima, custará no patamar de R$ 293, assim como passar o sinal vermelho, que é um dos índices que nós temos aqui em Campina Grande também bastante elevado, também é considerado como uma multa gravíssima. Nós temos agora já, está em prática agora com essa nova legislação, também a utilização, o manejo de celular conduzindo. Um dado importante para que as pessoas possam perceber é que em Campina Grande já existem pessoas flagradas no número de 5.700 multas feitas nesse ano. E posso dizer, o número onde há fiscalização. Nós sabemos a falha que existe do ponto de vista da presença de agentes em alguns setores da cidade. Existe porque o número é muito pequeno de agentes em Campina Grande, para a cidade, para o tamanho da cidade de Campina Grande. Então, foca em determinadas áreas, como o centro da cidade, algumas onde há o maior problema de trânsito. Mas, por exemplo, esse dado de 5.700 multas são multas flagradas onde existia fiscalização. E nós sabemos que existe uma cifra onde não há fiscalização, que talvez
triplique subnotificação esse aí, patamar gigante. de pessoas que utilizam, e o que é pior, não é mais atendendo ligação somente. Agora é aplicativo, conversando através de WhatsApp, o que gera um grande estado de insegurança para todas as pessoas. Qual é o papel da STTP? Qual é o papel, e aí vai, da CPTRAN, dos demais órgãos, DR, enfim, da Polícia Rodoviária Federal? É apostar na segurança das pessoas. O que nós queremos fazer é evitar acidentes, é evitar que tenha mortes no trânsito, e isso só se faz mediante educação, primeira ferramenta, e fiscalização também em determinados locais. Doutor Félix, vou pedir um sinal amarelo para a gente entrar aqui num intervalo e voltando já já. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Reajuste das multas será um dos assuntos do próximo bloco. Voltamos com mais um bloco do programa Tema Jurídico, que hoje recebe o superintendente de trânsito de Campina Grande e professor da Facisa, Félix Neto. Professor, a gente está aqui abordando a questão do trânsito de maneira geral, mas especificamente essa mudança aí em relação às multas. Queria que o senhor desse um panorama geral. Eu sei que temos um problema, uma mudança, melhor dizendo, em relação ao bafômetro, que muitas vezes se nega a fazer. E tem aí uma outra consequência também em termos financeiros para quem adotar essa postura. Qual o tratamento de hoje em relação ao bafômetro? Hoje a legislação, a nova legislação, a que se iniciou agora dia 1º de novembro, ela praticamente impõe a necessidade de fazer o bafômetro. Porque se negar a fazer o bafômetro, aquela história que a própria Constituição garante, que ninguém deve fazer prova contra si mesmo, não é? Que há esse direito garantido, você não fazer prova contra você mesmo, agora você paga multa. E é uma multa cara. No caso do bafômetro, se você apenas se nega a fazer, essa multa ela é aplicada do seguinte modo. Aplica-se a multa gravíssima, que hoje custa R$ 293, e multiplica por 10. Logo, essa multa ela vai para a casa dos R$ 2.900. Esse é o preço que deve ser pago por quem se nega a fazer o bafômetro. Mas, se você perguntar por que isso, claro, é necessário conhecer um pouquinho da história, a evolução, até se chegar à lei seca. Na época dos nossos pais, antes de 1997, por exemplo, não existia o crime de embriaguez ao volante. Isso era tratado como mera contravenção penal. Com o Código de Trânsito já traz a criação do artigo 306 como crime a embriaguez ao volante, mas era um crime de perigo concreto. Tinha que mostrar, se você ao beber, qual foi o risco concretamente que você causou para alguém. Em 2008, a primeira modificação, e que nós já chamamos de lei seca, que basta beber, ter uma quantidade específica de álcool detectada na pessoa para se aplicar, portanto, não somente a multa, mas também a questão criminal. Então, em 2008, as pessoas se negavam a fazer o bafômetro e não tinha prova de que ele estaria bêbado, já que o Código de Trânsito cobrava em percentual uma quantidade de álcool no sangue, sim, ou por ar alveolar. E em 2012, portanto, a primeira modificação dando um novo contexto. Não somente fazer o bafômetro, mas a possibilidade de aplicação de outras provas para demonstrar a embriaguez do sujeito, como, por exemplo, a possibilidade de filmar, fazer vídeos, sim, a prova testemunhal poder também ser utilizada para demonstração de que o sujeito estaria bêbado, como também um auto de constatação feito pela autoridade, que olha para o sujeito e vê se está com olhos avermelhados, se está agressivo, se está sonolento, se há desveste nas roupas. Então, com esses dados, ele preenche um auto de constatação e é também mais uma prova. Agora, recentemente, como se observou que muita gente também se nega a fazer o bafômetro, e normalmente aquelas pessoas que ingeriram algum tipo de bebida alcoólica, então se resolveu, como forma de estimular a fazer o bafômetro, ou evitar que as pessoas bebam e dirijam, então que se aplique uma multa, e uma multa expressiva, dura, para quem se nega a fazer o bafômetro. Como é que está a nossa estatística em relação a acidentes? Fazendo uma correlação com o uso de bebida alcoólica. A gente está fechando os dados de 2016, mas um dado bastante curioso, inclusive no setor de estatística da STTP, nós temos na STTP um setor capitaneado por agentes de trânsito que trabalham os dados de Campina Grande. Tem chamado a atenção, Carla, o número de pessoas que bebem e dirigem, normalmente
pessoas do sexo masculino, mas o ano de 2016 vai fechar com a surpresa, o crescimento do número de mulheres dirigindo e bebendo. Então, é um dado que assusta, porque nesse segmento há uma elevação maior e desproporcional em relação ao próprio segmento masculino, o que gera a necessidade de convocar os meios acadêmicos para um estudo e também os meios sociais para uma discussão mais forte nesse sentido, porque é absolutamente contraditório você vê uma legislação cada vez mais dura e um número expressivo de pessoas cada vez mais bebendo e dirigindo. A sociologia pode, né, se Explicar. apropriar aí desse dado, mas assim, independente do gênero, qual é o impacto dessa relação entre bebida e acidente? E qual é o impacto também do uso do celular? A gente já está equivalente em Campina Grande, o número de acidentes são provocados pelo uso de celular e o uso de bebida alcoólica? Na demonstração dos dados de acidentes, sempre existem algumas causas. O álcool continua sendo a grande causa de acidentes, ainda continua sendo. Mas em Campina Grande, a gente tem um dado que a gente poderia levar para uma outra discussão também. Por exemplo, o número de acidentes de pedestre. Em 2015, fechados os dados, estamos trabalhando em 2016, mas foram fechados os dados de 2015, demonstrando que, quando se fala de atropelamento de pedestre, nós temos 3 motos para um veículo envolvido nesse acidente. Então, em Campina, nós temos um problema epidêmico, um problema visível com a questão das motos e a sua relação nos acidentes de trânsito. Faz toda parte de uma política de governo de investir em veículo, numa solução para a mobilidade a partir de uma alternativa individualizada, né? Então, a gente tem aí uma relação entre transporte coletivo versus uma alternativa personificada, personalizada para cada cidadão. É exato, e que é exatamente um contraponto em relação à própria lei de mobilidade urbana. A lei de mobilidade urbana, ela trabalha primeiro o pedestre, depois o ciclista, depois o transporte coletivo e depois o veículo particular. E se a gente for observar bem, é a cultura nacional de se ter, inclusive como demonstração de sucesso, Sim, você ter um status. veículo, status, um veículo, enfim, é uma forma cultural da ideia do meu veículo, Da do meu posse, espaço, né? da minha vaga, enfim. Mas quando a gente observa as cidades, os países mais desenvolvidos, não é essa a lógica. A lógica é o transporte coletivo, cada vez mais utilizada, a tentativa de inibir o uso do transporte individualizado. Vou dar um exemplo da cidade de Granada, onde eu fiz doutorado. Estudando lá, não sentia a menor falta de ter veículo, utilizava transporte público, era devidamente assistido. As pessoas que têm o transporte particular, em alguns locais do centro da cidade, não era possível a entrada desses veículos, como forma de prestigiar os pedestres que necessitam caminhar, espaço para caminhar, então que podem resolver as coisas caminhando, o transporte coletivo, que é o de massa, que vai levar o maior número de pessoas, é na tentativa da democratização dos espaços. Esse é o conceito colocado na Europa, que a lei de mobilidade urbana, tanto a federal quanto a municipal, também tenta replicar aqui no Brasil as experiências exitosas de outros locais do mundo. Para abrir mão dessa individualidade, desse conforto, é preciso encontrar respostas no transporte coletivo que a população sinta essa vantagem, vamos dizer assim, de não ter que procurar vaga para estacionamento, de não ter que encarar o estresse do trânsito com tantos veículos, como o senhor colocou, o que é o caso que tem em Campina. Então, assim, é uma relação que vai exigir um investimento maior para uma maior qualidade desse transporte coletivo, sobretudo no que se refere a esse conforto e essa certeza de horários, como também, e eu aproveito para lhe perguntar, qual é o impacto da violência no que se refere ao funcionamento do trânsito do transporte em Campina Grande? Porque, assim, você pegar um ônibus e, lógico que você também está sujeito a ser assaltado no seu veículo particular, mas a gente sabe o quanto o transporte público vem sendo alvo de violência. Da mesma forma, estar no seu veículo particular e conseguir obedecer à lei de trânsito e ficar diante do sinal vermelho a partir de determinada hora pode ser um risco
também de ser assaltado. Então, qual é o impacto da violência no trânsito e no transporte público da cidade? Eu vou responder em 3 frentes, tá certo? A primeira em relação ao transporte coletivo. O prefeito Romero, em Campina Grande, ele tem, nesse primeiro momento de sua administração, uma vitória enorme no que diz respeito ao transporte coletivo. Por vários fatores, mais 2 destacadamente. Primeiro, a licitação. O transporte coletivo hoje não é mais uma permissão que você dá a um empresário. Ele provocou na cidade uma discussão de licitação, ou seja, as empresas se habilitaram para cumprir um contrato. E nesse contrato prevê a renovação de frota, a gente tem um número mínimo de transporte coletivo com alta idade, e enfim, então em 3 anos ele conseguiu modificar aproximadamente 40 ônibus, o que representa algo em torno de 20% da frota de Campina Grande, que é uma frota nova, uma conquista desses últimos 3 anos. Numa segunda vertente, sobre os horários de ônibus, conseguimos avançar, inclusive com a parceria com o Citrans, né? Com um aplicativo chamado BoraBus, BoraBus, escreve BoraBus. Quem tiver a plataforma Android pode baixar esse aplicativo e nele colhe o sinal do GPS do ônibus e a depender da parada onde você estiver, você já sabe se faltam 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para a chegada do ônibus, o que é um dado de respeito à dona de casa, àquele que utiliza o transporte coletivo. Exatamente. O problema é ser assaltado usando. O terceiro agora é o problema da violência, que é um problema crônico do Brasil, né? E aqui em Campina Grande nós sentimos isso, por exemplo, no terminal de integração, já fizemos várias denúncias à Polícia Militar, e passamos agora por um enfrentamento muito sério em relação, por exemplo, à linha 101, que é aquela que vai para o bairro das Nações, que o motorista foi alvejado ao tentar entrar no bairro das Nações, que não é tido como um dos bairros mais violentos de Campina Grande. Ou não era, né? Ou não era, mas um bairro que historicamente tem um índice de violência como tem no Alto Branco, como tem em outros locais, mas não é aquele bairro como Glória, Pedregal, que existe um histórico maior de preocupação com dados estatísticos. De qualquer sorte, o motorista de ônibus disse que não entrava depois de 6h30 da noite. E a STTP fica no dilema. Insiste na ordem de serviço, sem nenhuma proteção à vida do motorista, do profissional, e deixa a população desatendida, ou insiste na ordem de serviço, ou não insiste na ordem de serviço e deixa a população absolutamente sem ônibus depois de 6h30 da noite. Esse assunto nós levamos para o Conselho Municipal de Segurança, que cobrou da Polícia Militar uma ação veemente. De fato, a Polícia Militar fez uma ação nesse sentido e o ônibus voltou a circular no bairro das Nações e novamente foi assaltado. Então a gente vive esse dilema entre violência, prestação de serviço público, vida social, o que requer, evidentemente, do setor de segurança pública uma atenção maior, sobretudo, para que possa garantir a nossa frota. Por exemplo, tem local em Campina, e vou citar o São Januário, que pede o ônibus passando por dentro da comunidade, e nós não conseguimos colocar lá porque o empresário de Dr. Félix não é desobedecendo a ordem da prefeitura. A gente quer servir. O problema é que quem é que garante a menor segurança para o ônibus não ser queimado, não ser assaltado, não ser... Como é essa discussão? O Estado precisa ocupar o seu lugar de direito, né? O nosso espaço, exatamente. Mais uma vez, vou lhe pedir licença. Nós vamos para mais um intervalo e, na volta, vamos continuar falando sobre as mudanças na legislação brasileira de trânsito. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o tema jurídico e o tema agora é velocidade. Doutor Félix, qual é a mudança prevista em relação, nas vias sem sinalização, à velocidade? Nós temos, aqui em Campina Grande, um dado bastante necessário de atuação do poder público. Os dados estatísticos demonstram que, sobretudo, em algumas vias, por exemplo, Floriano Peixoto, Assis Chateaubriand, essas vias elas são vias consideradas perigosas e um dos elementos que motivam esse perigo é exatamente o desenvolvimento de uma velocidade acima do comum. Dentro da cidade, 50 km deve ser a velocidade praticada. É essa observância que deve ser tida pelo condutor do veículo e nós estamos tomando medidas de sinalização e reforçando a sinalização nesses locais. Por exemplo, na Floriano Peixoto, nós detectamos que na altura do Max, do Meninão, naquele trecho onde praticamente é uma reta sem semáforos, enfim, é um local onde se registrava
e ainda se registra o maior número de acidentes. Com a implementação da fiscalização eletrônica e controle de velocidade, houve uma redução do índice de acidente na Floriano Peixoto, o que demonstra uma relação direta entre velocidade e acidentes. Com a aplicação das sinalizações eletrônicas, diferentemente de outras cidades, nós padronizamos em 50 quilômetros. Outras cidades do Brasil colocam determinada via com 40, outra com 50, outra com 60, o que gera para o próprio condutor uma dúvida muito grande qual é o setor que é 40, apesar de ter a sinalização. Em Campina Grande nós colocamos a sinalização não somente na pintura do asfalto, na placa aérea, como também as placas necessárias para avisar a velocidade que nós adotamos e unificamos em 50 quilômetros. O que levou vocês a encontrarem 50 quilômetros como sendo a legislação, a própria legislação que prevê esse patamar. Qual é a meta para 2017? O que vocês estão trabalhando como prioridade lá na SCTP? A prioridade de 2017 é a implementação do Plano de Mobilidade Urbana de nossa cidade. Nós temos o privilégio de Campina Grande ser uma das poucas cidades do Brasil a ter um plano de mobilidade urbana definido. E esse plano de mobilidade urbana, ele prevê não somente questões relacionadas a ações pontuais, mas é um planejamento inteiro da cidade no que diz respeito à participação do pedestre, ao respeito ao pedestre, à acessibilidade, que a cidade seja uma cidade acessível, que tenhamos ciclovias e, sobretudo, abertura de vias que possa dar mais fôlego à cidade no que diz respeito aos seus deslocamentos. Então, já começamos, a prefeitura, o prefeito Romero fez agora o binário do Catolé com o Zé Pinheiro, permitindo um novo acesso, um novo anel viário, abrindo o anel viário. Por exemplo, esse volume de asfaltos não foi uma destinação política, mas uma destinação planejada para que tivéssemos, a partir do plano de mobilidade urbana, para que tivéssemos um novo anel em Campina Grande, um anel viário, e, por exemplo, um deles é exatamente esse que parte do Catolé, cruzando o Zé Pinheiro, chegando até o Santo Antônio, para passar pelo Alto Branco, a encontrar o bairro da Conceição e Palmeira. Então, não precisa, com esse novo acesso, ir pela Avenida Canal, ir pelo centro da cidade, desafoga, cruzar Floriano né? Peixoto, ou seja, estamos criando esses novos anéis com o estudo técnico de engenheiros do mais alto gabarito, como é a doutora Valéria, enfim, como temos grandes engenheiros, André Agra, enfim, grandes técnicos que estão trabalhando nesse projeto. Qual é o principal desafio para conseguir cumprir essa meta? Passa pela questão de recursos? Passa, sobretudo, pela questão de recursos. Muito embora tenha sido garantido pelo prefeito Romero uma gama de investimento muito alto nesse sentido. Conseguimos agora, vamos implementar agora o binário da Aprígio com a Pedro Otávio, que fica lá na JK. Quem mora nessa área sabe a dificuldade que é passar pelaquela rotatória da Juscelino Kubitschek, que é um dos trechos mais dramáticos de Campina Grande. E ali vamos fazer em duas etapas. Primeiro, colocar um sentido de via, o binário, implementar o sentido do binário, da Aprígio ligando o bairro até a JK até a Assis Chateaubriand e a Pedro Otávio ligando a Assis Chateaubriand até a JK. Definindo esse contexto, nós vamos abrir o canteiro da JK, colocando semáforos. Ali há um impacto técnico importante. Inclusive, consultamos a CAGEPA, estamos trabalhando junto com a CAGEPA, com a Secretaria de Obras, com a SESUMA. O secretário Geraldo Nobre tem sido um grande secretário no sentido de tomar a frente desse projeto para ver a engenharia que deve ser feita para a abertura desse canteiro, porque passam as adutoras de Campina Grande ali embaixo. Então, o peso do tráfego não pode comprometer a nossa... É uma obra que tem que ser feita em conjunto. Tem que ser mesmo. em conjunto, realmente, inclusive com a participação da CAGEPA. E abrindo ali será semaforizado e será um novo trecho que passará ao lado da AIC. E já se instala um grande supermercado na frente da AIC aqui em Campina Grande. Será aberto também o canteiro da Almirante Barroso com instalação de semáforos, já ligando uma nova área da cidade de Campina Grande, tudo planejado. E o bom é isso, aqui em Campina Grande não precisa mais de um político chegar e dizer, olha, eu quero fazer assim para agradar o eleitor. Não é isso. Campina Grande está pensado estrategicamente dentro de um desenvolvimento planejado. O assunto principal de hoje era a questão das multas. Então, para encerrar, eu queria saber um balanço de quanto
de receita é gerado para a STTP a partir das multas que são aplicadas no trânsito de Campina Grande. A gente está enfrentando sobre esse ponto um tema dramático, porque o Detran da Paraíba cobra a STTP por multa R$ 49,00. Então, até essa lei, em que a multa, o maior volume de multa aplicado era a multa leve, que custava R$ 53,00, logo o Detran fica com 49. E é uma relação injusta, porque a STTP cabe a atribuição de sinalizar a cidade inteira, de pintar onde tem rodovia, de promover a educação de trânsito, e nós ficamos com R$ 4,00 de R$ 53,00 de aplicação de multa. Esse ano nós tivemos uma dificuldade imensa, o valor foi muito reduzido no que diz respeito à arrecadação de multa, porque ano passado tivemos alguns confrontos entre a administração e agentes de trânsito que terminaram deflagrando uma greve branca no que diz respeito à fiscalização de trânsito. Tudo superado, mediante muito diálogo, um entendimento com a classe, voltou ao trabalho e nós estamos aguardando fechar esses dados de 2006 para a gente ter a representatividade exata, inclusive em valor, do que é o quadro da cidade de Campina Grande. Qual é a previsão? A média histórica de previsão é de aproximadamente 60 mil multas por ano. Os valores são variados, a depender de cada multa a ser aplicada. Porém, o grande drama é esse, é a relação com o Detran, que é injusta, porque cada multa, R$ 49,00, ela é destinada ao Detran da Paraíba. Valores em real. Posso lhe passar assim que fechar. Obrigada mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo ao tema jurídico. Eu que agradeço. E aí eu acredito que esse ano a gente não volte mais um tema de trânsito, então que seja um 2017 venturoso à frente da STTP, trabalhando para que a gente tenha essa mobilidade urbana e tenha serviços de qualidade no que se refere a transporte público e um trânsito mais humanizado. Obrigada. Muito obrigado, estou à disposição e trabalhando muito para que possamos aplicar o plano de mobilidade urbana na nossa cidade, o que vai mexer positivamente com a vida das pessoas. Tenho certeza que sim. Obrigada. Obrigado. Chegamos ao final do programa. Agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie. Curta nossa fanpage, siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.